Para compor a mesa de abertura do seminário A Sonegação Fiscal como Crime Antecedente à Lavagem de Dinheiro, temos a honra de convidar o excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. O excelentíssimo senhor embaixador do Reino Unido no Brasil, Vijay Rangarajan. O excelentíssimo senhor procurador-geral da Fazenda Nacional, Dr. José Levi Melo do Amaral. Representando a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o subsecretário de Fiscalização, Iágaro Jong Martins. A excelentíssima senhora diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, doutora Érica Marena. E o excelentíssimo senhor diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da Procuradoria-Geral da União, Vanir Friedrichevski. E representando a Polícia Federal, o senhor Marcelo Anselmo, coordenador-geral de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino do Reino Unido e do hino nacional brasileiro.
Por gentileza, senhoras e senhores, tomem seus assentos. Aproveitamos o ensejo para registrar as presenças do excelentíssimo senhor desembargador federal do Tribunal Regional da 4ª Região, senhor Leandro Paulsen, do excelentíssimo senhor desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, senhor Fausto de Sanctis, do senhor Paul Kahn, Senior Investigation Officer da HM Revenue and Customs, representando o almirante Antônio Carlos Cambra, o comandante Quinaia, e representando a OAB Seção DF, o advogado Tiago Conde Teixeira. O seminário é realizado pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCLA, por intermédio da Ação 14 de 2019, que se dedica a elaborar diagnósticos sobre a lavagem de dinheiro decorrente de crimes tributários, sob a coordenação conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Informamos que, após a abertura solene, teremos a palestra de abertura à sonegação fiscal como crime antecedente à lavagem de dinheiro, com o excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Para suas considerações iniciais, tem a palavra a diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, senhora Érica Marena. Boa noite a todos. Excelentíssimo ministro Luiz Fux, em nome de quem cumprimento a todos nessa mesa, autoridades aqui presentes, servidores públicos. É com grande satisfação que participamos de mais um evento da ENCLA, a qual vem se consolidando como um fórum plural de fomento de ideias e de propostas por parte das instituições republicanas. Cumprimento a coordenação da Ação 14 de 2019 e a Secretaria Executiva da ENCLA pela organização desse seminário, o qual nos traz um tema relevante e ainda pouco debatido no cenário jurídico nacional. Os impactos da lavagem de ativos na manutenção das estruturas criminosas vêm se tornando algo cada vez mais claro no cenário brasileiro, não sendo outra razão de várias instituições hoje buscarem aperfeiçoar os seus quadros para lidar com esse problema de forma adequada e de acordo com o crescente nível de sofisticação quanto aos métodos e ardis utilizados. Nessa seara, o DRCI tem buscado também oferecer a sua contribuição por meio dos programas PNLD, ou seja, Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, e o GROSSIUS, Programa Nacional de Difusão de Cooperação Jurídica Internacional, os quais já alcançaram mais de 19 mil agentes públicos desde a sua criação no ano de 2004. Destaco ainda que o PNLD vem sendo reformulado a fim de atender às necessidades de capacitação e de integração, sendo desenvolvidos novos formatos delineados para cada área de expertise e atuação. Por exemplo, no mês de setembro, iremos realizar um seminário voltado aos magistrados estaduais, o qual conta com a parceria do Tribunal de Justiça e Polícia Civil de São Paulo, dentre outras instituições. Em relação ao tema do presente evento, verifica-se que o homem médio, ao se deparar com alguma notícia sobre sonegação, acaba refletindo sobre a grande carga de impostos que recai sobre as suas costas e o pouco retorno daí advindo, presumindo, por empatia, que se trata de uma conduta tolerável ou de só menos reprovabilidade. Entretanto, não cogita que essa carga é elevada justamente por conta da sonegação. Bem assim, ouvida que nem sempre o não pagamento de tributos possui alguma causa impeditiva, mas sim pode se tratar de uma prática intencional e previsível, que visa não apenas trazer prejuízo ao erário público, mas também causar desequilíbrio no meio empresarial entre os que pagam e os que não pagam seus tributos, podendo, inclusive, ser causa decisiva para que prósperos empreendimentos acabem sucumbindo. Nesse diapasão, sopesando que compete ao Poder Judiciário, em última análise, a definição da gravidade e reprovabilidade das condutas ligadas à sonegação a partir dos casos concretos, totalmente pertinente que se aprofunde a discussão acerca da presença das figuras típicas da lavagem a partir do trato outorgado aos valores que deixam de ser recolhidos aos cofres públicos.
Temos certeza de que esse seminário, que integra um dos produtos da Ação 14 de 2019 da ENCLA, irá muito contribuir nesse sentido. Um bom evento a todos e muito obrigada pela participação e todos que aqui estão. Tem a palavra, neste momento, o subsecretário de Fiscalização da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, senhor Yágaro Jung Martins. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, né, a quem cumprimento e estendo o cumprimento ao restante da mesa. Nós parabenizamos a ENCLA, né, essa reunião da Ação 14. Nós, da Receita Federal, temos um papel fundamental nessa ação e também nos compete aqui falar, a questão da sonegação é a nossa matéria-prima na atuação da fiscalização da Receita. E não raro, nos últimos anos, nós temos identificado situações de blindagem patrimonial, onde o sonegador ele busca blindar o seu patrimônio através de interposição de pessoas para que esse recurso, eventualmente, de uma atuação da fiscalização, quando nós antigamente autuávamos o CPF ou o CNPJ do sonegador, era como se nós estivéssemos coroando aquele planejamento dele de sonegação, ou seja, ele criava um CNPJ casca e escondia quem era o real beneficiário dos recursos. A partir das operações de blindagem patrimonial, algumas delas vendidas como pacotes de planejamento tributário, nós começamos ao longo do tempo a identificar que essa situação normalmente vinha em conjunto com uma operação de lavagem de dinheiro, ou seja, ele escondendo esse bem, esse produto da sonegação através de interposição de pessoas. Então, muito oportuno o tema da Ação 14 e às vezes, por sermos eficientes demais, as nossas instituições aqui presentes, aqui representadas nessa mesa, somos às vezes penalizados com, às vezes, uma incompreensão, ministro, do real papel desempenhado pelas nossas instituições. Falo isso porque nós, da Receita Federal em especial, éramos sistematicamente cobrados pela sociedade e pelas outras instituições de que grandes desvios aconteciam e a Receita Federal não identificava isso a tempo. O que nós fizemos há uns 3, 4 anos atrás foi, através de uma engenharia reversa das nossas participações em forças-tarefas com o Ministério Público e outras instituições que combatem o crime de lavagem, redesenhamos a forma da Receita Federal e identificar esses ilícitos a partir das nossas bases de informações. Somos o maior banco de dados, provavelmente, do Ocidente, depois do IRS, e tínhamos obrigação de dar uma resposta a isso. Ao fazermos isso, né, identificamos um sem número de operações que envolviam, algumas delas, agentes públicos, dos quais atuamos, nossos auditores atuaram nesse sentido, e hoje, ainda, em alguns setores, que são exceção, evidentemente, ainda não compreendem o real papel dos auditores fiscais e da fiscalização da Receita. E esperamos que, num curto prazo, essa compreensão dessa atividade de identificação da sonegação, em especial dos agentes públicos, porque quando o agente público ele busca um enriquecimento ilícito, ele tem um acréscimo patrimonial e a primeira preocupação que ele tem é de esconder esse produto, esse patrimônio, através de uma operação, uma ou mais operações de lavagem de dinheiro, para que nós não possamos identificar o real detentor dos ativos. Então, nesse momento em que nossas instituições estão sofrendo uma espécie de questionamento do seu papel, é fundamental que nós tenhamos uma real compreensão do papel de cada uma das instituições e possamos superar essa incompreensão jurídica momentânea, né, e reforçar o papel das nossas instituições. Muito obrigado e boa noite a todos. Tá? Neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor embaixador do Reino Unido no Brasil, Vijay Rangarajan. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Quero saludar a ENCLA, excelentíssimo ministro Fux e todas as autoridades aqui presentes. Eu vou falar só 3 pontos muito breves. Então, como vocês todos sabem, então, essa lavagem de dinheiro, crimes tributários, são desafios internacionais, compartilhados entre todos nós, entre todos os países, conjuntos. Precisamos dessa troca de experiência, como lidar com esses desafios.
Acho que sentimos às vezes todos um pouco atrás dos redes criminosos, de todas as técnicas tão desenvolvidas dessas redes, de todos os crimes aqui. Então, as únicas soluções são compartilhar nossa experiência, nossas técnicas, nossas ideias, com certeza informação dentro das investigações também, mas essa troca de experiência é fundamental. Segundo ponto, quero saudar, então, todos os esforços do Brasil, de todas as autoridades aqui presentes nesse desafio. O Brasil é parte, nós achamos, fundamental da economia mundial, internacional, e também é parte fundamental para solucionar esse problema. Então, agradeço muito a todas as autoridades que têm organizado esse evento importantíssimo. E, finalmente, terceiro ponto, quero destacar um pouco o contexto. A adesão do Brasil ao OCDE, a troca de informação automaticamente entre autoridades. Nossa palavra em português, Base Erosion Profit Shifting, BEPS, todo esse trabalho dos últimos anos. E aqui a troca de experiência entre nossas autoridades. E quero saudar também a presença do Paul Krahn, nosso experto do OCDE, do Reino Unido, em todo esse assunto de lavagem de dinheiro e como investigar todos esses crimes. E acho que, Paul, this is me welcoming you, by the way, just to say that you're here. Acho que ele vai compartilhar toda a sua experiência aqui. Então, muito obrigado. É seminário muito importante e espero que amanhã vai ser muito útil para todos vocês. Obrigado. Neste momento, tem a palavra o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, senhor José Levi Melo do Amaral. Boa noite. Eu gostaria de saudar os membros da mesa, de maneira muito especial, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Luiz Fux. Uma grande honra recebê-lo neste auditório, para este evento. E gostaria de saudar também, de maneira muito especial, o nosso embaixador do Reino Unido no nosso país, no Brasil, o embaixador Vijay, e saudar a doutora Érica Marena, que é a representante da ENCLA, enquanto diretora do DRCI, o meu estimado doutor Iágaro, com quem tenho a satisfação de trabalhar de maneira cotidiana no Ministério da Economia, cumprimentar o doutor Anselmo, da Polícia Federal, que também compõe a mesa, o doutor Vanir, na pessoa de quem eu aproveito para cumprimentar todos os membros da advocacia pública que acorrem ao evento. E permitam-me, eu queria cumprimentar todos os presentes, de maneira muito especial, os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia Pública, colegas, estudantes que vêm para esse debate no dia de hoje, no dia de amanhã, tão importante. Me permitam cumprimentar de maneira muito especial a todos os presentes nas figuras dos excelentíssimos senhores desembargadores federais, Leandro Paulsen e Fausto de Santos, respectivamente, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e da 3ª Região. Quando um país se torna uma democracia, o que importa na sequência é aumentar constantemente a qualidade da democracia. Maturidade democrática é, na verdade, buscar sempre mais democracia, sempre mais e melhor democracia. E eu diria com toda tranquilidade, esse é o caso do nosso país, esse é o caso do Brasil. Vejam, nossa Constituição tem mais de 30 anos, já foi emendada mais de 100 vezes, o que não discrepa em nada da experiência da larga maioria dos países ocidentais. Alemanha, Itália, França, Portugal, países com constituições escritas, bastante emendadas. A única exceção no mundo ocidental é a Espanha, que de 78 para cá só teve 2 emendas.
A regra é ter muita emenda. O que importa, no caso brasileiro, é que sempre que a nossa Constituição foi emendada, ela sempre o foi sob o olhar atento do Supremo Tribunal Federal. Mas merece todo o crédito uma Constituição que regeu 2 impeachments, um à direita, outro à esquerda, sempre dentro das regras do jogo. Mas merece todo o crédito uma Constituição que permite a alternância de elites no poder. Esse é um dado fundamental de maturidade democrática. Permitir a alternância de elites no poder. Assim foi em 2002, assim foi em 2016 e assim foi em 2018. Portanto, a sociedade brasileira vive uma plena e saudável democracia. Importa que venhamos a nos dedicar a um nível sempre crescente de qualidade para a nossa democracia. E, certamente, nesse esforço, o combate incessante à corrupção e à lavagem de dinheiro faz parte estratégica, faz parte essencial desse empenho, desse esforço, em razão do que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fica extremamente honrada, extremamente satisfeita em receber, em sediar o evento e, mais do que isso, participar cotidianamente da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. É uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui com todos vocês e participar da abertura dos debates no contexto da ENCLA. Muito obrigado. Fará uso da palavra agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Gostaria de fazer minhas as saudações que foram levadas a efeito pelo professor José Levi Melo do Amaral, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, e saudar a única representante feminina desta mesa aqui, a professora Érica Marena, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Gostaria de manifestar também a minha satisfação de poder participar de um evento referente ao combate à corrupção, porque entendo que cabe ao Poder Judiciário, nas contas que deve à sociedade, lutar pela rigidez das instituições e, acima de tudo, fazer valer direitos fundamentais individuais, sim, mas também fazer valer o direito fundamental da sociedade, que é a imposição da sua ordem penal. De sorte que para nós um motivo de regozijo podermos participar dessa mesa com o verdadeiro pool da inteligência jurídica do país nessa área e poder colaborar de alguma forma com uma visão, talvez, prospectiva do que o Supremo Tribunal Federal pode auxiliar o país no campo do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Muito obrigado pelo convite que a ENCLA me formulou através da professora Érica Marena. Muito bem, senhoras e senhores. Neste momento, desface a mesa de autoridades para darmos início à palestra de abertura. Convidamos as autoridades da mesa a tomarem assento na plateia. Solicitamos ao ministro Luiz Fux que permaneça à mesa. Aproveitamos a oportunidade para registrar a presença do auditor fiscal Mauro Silva, presidente da Unafisco Nacional. E comunicamos também que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo site do Sindifisco Nacional. Iniciamos a palestra de abertura, a sonegação fiscal como crime antecedente à lavagem de dinheiro. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Muito boa noite a todos.
Sempre que tenho a oportunidade de participar de um evento sobre o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, me vem à mente a minha primeira experiência que tive nessa seara, quando exatamente assumi a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Com 15 dias de integração à Corte Maior, eu fui instado a me pronunciar em causas que havia decisões conflitantes sobre a lavagem de dinheiro e a corrupção. O que mais me chamou a atenção foi o fato de que havia uma certa indiferença dos homens públicos em relação aos malefícios que causavam à sociedade. Então, iniciei a minha votação de forma simples e sob o aspecto sociológico, assentando que cada ato de corrupção é mais um hospital sem leito. Cada ato de corrupção é mais uma criança que passa fome. Cada ato de corrupção é uma comunidade que fica sem saneamento e que é um centro de proliferação de doenças infecto-contagiosas. E me pareceu que essa cultura da criminalidade era uma cultura que não tratava dessa questão sob esse ângulo, mas apenas sob um ângulo punitivo, sob o ângulo da criminalização da conduta, sem levar em consideração essas externalidades que são extremamente graves. Por outro lado, também eu pude, naquela ocasião, descortinar uma visão antiga que tinha do direito penal, que era um direito que visava a recuperação do criminoso, que era um direito adstrito à legalidade, um direito que visava, de forma exemplar, revelar para a sociedade o quanto o crime não compensava, para uma nova visão de uma criminalidade científica, de um direito penal científico, que era exatamente o direito penal que meu velho professor de direito criminal exigia, o professor Heleno Fragoso. Ele afirmava nas salas de aula: eu não quero um direito penal melhor, parafraseando Radbruch, eu quero algo melhor do que o direito penal. E aí, então, tivemos que nos dedicar ao estudo dos crimes do colarinho branco. Encontramos na obra de Edwin Sutherland a ideia do white collar crime. Por que o crime do colarinho branco? Por que surgiu essa expressão? E aí nós verificamos que no sistema anglo-saxônico havia uma preferência para a punição daqueles trabalhadores, daqueles homens mais simples que usavam as famosas camisas azuis. E foi exatamente para diferenciar essa clientela que sofria as punições severas do sistema penal que Edwin Sutherland comprovou que os homens de colarinho branco também cometiam crimes, com uma pequena diferença, é que aqueles homens gozavam de prestígio social, gozavam de privilégios, gozavam de respeito da mídia e, portanto, eram homens que não se submetiam às leis a que se impunham aos homens das camisas azuis. Mas foi exatamente essa obra de Edwin Sutherland que revelou que se os homens de camisa azul praticam esses delitos, o ambiente empresarial era um ambiente propício ao cometimento de delitos e bastava seguir o rastro do dinheiro para se verificar que esses crimes do colarinho branco representavam uma realidade. Mas essa percepção de que a alta sociedade, os homens que geravam fortunas, não eram passíveis de imputação, ela se revelava extremamente antiga. Pasmem os senhores, como pasmei eu quando li, que Al Capone, em 1931, ele foi consagrado como The Man of the Year, o homem do ano. E um ano depois ele cumpria a pena de 11 anos de prisão, condenado por crimes tributários,
que foi exatamente o rastro que ele deixou que propiciou a sua punição em razão da exploração de drogas, de jogos e etc. Disse, inclusive, que o contador de Al Capone, Meyer Lansky, foi o fundador de Las Vegas. Esse seminário traz à baila um tema deveras desafiador, porque o direito penal, ele, na sua ratio, ele procura exonerar o acusado, o criminoso, das sanções penais. Então, há vários artifícios de exegese que excluem esses acusados dos crimes, como, por exemplo, ocorre com o crime de sonegação fiscal, como antecedente do crime de lavagem de dinheiro. A primeira questão que se pôs, quando ainda do julgamento do mensalão, é que a sonegação fiscal não se mostrava hábil a constituir um crime antecedente da lavagem de dinheiro, porque, por força do princípio da legalidade, a lei que previa a lavagem de dinheiro estabelecia inúmeros clausos quais eram os crimes antecedentes que geravam a possibilidade de lavagem de dinheiro. Então, apenas a de exemplo, porque o tempo se passou, a Lei 9.613, que dispunha sobre os crimes de lavagem, ocultação de bens, direitos e valores e prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos na lei, dispunha que ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, dos seguintes crimes. E aí estabelecia terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes, extorsão mediante sequestro, etc. E aqui eu trago um dado que talvez seja hoje muito presente no estudo da lavagem de dinheiro. Odiernamente, quando se alude à cooperação jurídica internacional, o que se tem em mira é que, depois do dia 11 de setembro, acabou o segredo, acabaram-se os sigilos. E aqui, entre nós que atuamos na área jurídica, para que o sigilo? Por que o sigilo? Na verdade, os instrumentos jurídicos não devem servir a iniquidades. O sigilo deve ser imposto em situações absolutamente excepcionalíssimas. A regra deve ser a transparência, a possibilidade de verificação de todas as atividades, principalmente dos homens públicos, porquanto, odiernamente, quando se trata de dinheiro público, o segredo não é mais a alma do negócio. Muito ao contrário. De sorte que um grande passo adveio com a Lei 12.683, que estabeleceu a tipificação do crime de lavagem de dinheiro sem mencionar nenhum crime antecedente. E aí, então, evidentemente, que a repressão penal conseguiu ser levada a efeito sem essas filigranas a que eu me refiro, que procuram exonerar os acusados da imputação penal. Uma segunda questão, em relação à sonegação fiscal, diz respeito à constituição do crédito tributário. Nós sabemos que, por exemplo, no mensalão, quando abordamos a questão inerente à corrupção, o Supremo Tribunal Federal foi claro em assentar que a corrupção ocorreria independentemente da prática do ato de ofício. Se houve uma promessa para determinado fim, ou se aceitou uma determinada vantagem, o crime se revelava meramente formal, mas já se considerava consumado. Mas o que é que ocorreu em relação à sonegação fiscal como crime antecedente da lavagem de dinheiro? Através
de uma estratégia argumentativa e que o advogado assim a empreende com dolo bônus, chegou-se à conclusão de que os crimes tributários devem estar consumados para que depois se possa entrever a prática da lavagem de dinheiro. De sorte que, enquanto não constituído o crédito tributário definitivo, o Supremo Tribunal Federal entendia que não se podia aduzir a lavagem de dinheiro. Assim, por exemplo, se o procedimento de apuração do crédito tributário estava em curso, ainda não se podia falar em lavagem de dinheiro. Se, por exemplo, havia um pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, não se podia falar em lavagem de dinheiro. Se houvesse o pagamento do crédito tributário, não se podia falar em lavagem de dinheiro. Mas vejam, são bens jurídicos completamente diferentes. Se o crime tributário já foi cometido, mutatis mutandis, aplicando o mesmo raciocínio à corrupção, se o crime tributário já foi cometido, ele vem a ser sanado através de outros meios, o importante é que, por força desse crime tributário, houve a ocultação de bens, houve a introjeção de um capital ilícito no meio formal dos capitais lícitos. E isso é o suficiente para caracterizar a lavagem de dinheiro. São dois delitos absolutamente diferentes. Entretanto, a Suprema Corte, ela firmou a súmula vinculante no sentido de que não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. E, no meu modo de ver, isso acabou conduzindo a uma jurisprudência facilitária, porque nós verificamos aqui em diversos acordos no sentido de que, enquanto não constituído o crédito tributário, não se pode falar em lavagem de dinheiro. Mas também não se pode falar em prescrição criminal enquanto não constituído o crédito tributário. Porque também houve assim, um movimento pendular no sentido de que o termo inicial da prescrição em crimes contra a ordem tributária, em razão dessa súmula vinculante, também só poderia ser contado depois da constituição do crédito definitivamente. Ou seja, a persecução penal só poderia iniciar depois de constituído definitivamente o crédito tributário. Então, a recíproca é verdadeira. Enquanto não constituído o crédito tributário, não se poderia falar em prescrição da persecução penal. E essa jurisprudência veio se solidificando. Mas, na verdade, o Supremo Tribunal Federal ele tem, digamos assim, algumas divergências internas no tocante ao entendimento de certos temas. Assim é que a turma a que pertenço entende que o crime de lavagem de dinheiro é um crime autônomo e tem uma acessoriedade mitigada. Não é necessariamente... O crime de lavagem, sendo autônomo, o crime antecedente não contamina necessariamente o crime de lavagem de dinheiro. E eu trago aqui uma passagem muito interessante que nós tivemos a oportunidade de abordar em relação ao crime tributário praticado pelo na época, prefeito, depois governador, Paulo Maluf, e a caracterização do crime de lavagem de dinheiro. Assim é que a nossa turma entendeu, por concluir, nesse acordo de ação penal 863, a que respondia como réu o senhor Paulo Maluf, que o conceito de acessoriedade limitada impõe-se no julgamento da presente ação penal. O réu Paulo Maluf deve ser condenado pela prática do crime de lavagem de dinheiro por ter se utilizado de contas em offshores, controladas por sua família para ocultar a propriedade, destinação final dos recursos ilícitos.
Os valores tinham origem em crimes antecedentes, crimes tributários e crimes de corrupção, que remontavam ao período em que ele fora prefeito. Em síntese, o réu havia contratado essas empresas, entretanto, esses delitos de corrupção já estavam prescritos. Mas houve a ocultação de bens, houve a prática de todos os verbos que compõem o delito de lavagem de dinheiro. Então, a Suprema Corte entendeu que, mercê distinto crime antecedente, a assessoriedade do crime de lavagem era limitada e, portanto, ele deveria responder pelo crime de lavagem de dinheiro, que, inclusive, 20 anos depois, ele cumpriu a pena por esse delito diante dessa condenação inequívoca. Entretanto, o que eu sugiro que haja especulação de tantos quantos se dedicam a esse tema é de considerar um raciocínio analógico à corrupção. Ou seja, se já houve a prática do ato e depois, de alguma maneira, vai sanar o crime tributário, isto não pode contaminar a existência do crime de lavagem de dinheiro. Muito embora seja essa hoje a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da constituição definitiva do crédito tributário, a verdade é que o Supremo Tribunal Federal ainda não enfrentou essa questão da autonomia do crime de lavagem de dinheiro como crime de per si, independentemente do antecedente. Esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, na condenação de Paulo Maluf, representou um novo paradigma na análise dos crimes tributários como antecedentes do crime de lavagem de dinheiro. Mas mais importante do que chegarmos a essa filigrana jurídica de constatarmos que é possível a sonegação fiscal figurar como crime antecedente da lavagem, ou se houver alguma causa excludente do crime tributário, concluir-se que o crime de lavagem efetivamente se consumou, o mais importante é que nós estamos voltados para o combate à corrupção, que é composto de uma multiplicidade de delitos, não só os crimes tributários. E, nesse particular, eu chamo a atenção para o surgimento de uma nova escola do pensamento jurídico, que é a escola da análise econômica do direito. A escola da análise econômica do direito, ela preconiza que o direito tem de ser eficiente, que é um valor que move a economia, é a eficiência do direito. E onde se coloca a eficiência do direito no plano do direito material e no plano do direito processual. No plano do direito material, são essas interpretações que devem ser feitas, não só no afã de criar obstáculos à criminalização do cidadão, mas no afã de se verificar de que maneira é possível impor a ordem penal em determinadas situações limítrofes. Porque muito se discute sobre direitos fundamentais do criminoso, mas pouco se discute dos direitos fundamentais do Estado impor a sua ordem criminal. O professor Roberto Alexi, que escreveu de forma singular sobre direitos fundamentais, ele afirma que o Estado tem esse direito fundamental de impor a sua ordem criminal. É uma questão de postura intelectual. Ao invés da postura intelectual ser no sentido de que, se o crédito não está definitivamente lançado, não pode haver lavagem de dinheiro, a postura do Poder Judiciário deve ser a de que, mercê de não haver a constituição definitiva do crédito tributário, é possível caracterizar a lavagem de dinheiro. Depende da sua pré-compreensão do que é mais relevante para o país. Se é
a exegese facilitária ou a hermenêutica eficiente. E a escola da análise econômica do direito, ela prega a eficiência do direito material e também do direito processual. E isso não é uma mera divagação acadêmica. Os sistemas legais eficientes, segundo o professor Simeon Djankov, que é um dos grandes, digamos assim, cultores da análise econômica do direito, os sistemas legais e processuais eficientes fazem com que o país seja encartado no denominado Ranking Doing Business do Banco Mundial. E não se limita só ao direito material, se limita também ao direito processual. Com relação ao direito material eficiente, é o direito penal que consegue com que o Estado faça a sua persecução penal através de todos os instrumentos necessários, através da conjugação do esforço dos órgãos que gravitam em torno da persecução penal e aplique o direito penal de forma contundente. Recentemente, eu tive a oportunidade de ir ao Cyrus Vance Center, que é a ordem dos advogados mais antiga das Américas. Leva o nome de Cyrus Vance, foi um grande advogado americano. E num debate do Cyrus Vance Center, o que se pôde depreender é que, muito ao contrário do que se imagina de que o Brasil tem sido mal visto pela persecução penal e pela revelação dos crimes praticados no bojo da Operação Lava Jato, o que se tem verificado é que o Brasil tem sido respeitado porque ele apura e revela para o mundo exterior que ele está atuando. Nós sabemos, inclusive, que algumas medidas minimalistas podem excluir o Brasil de órgãos internacionais de controle financeiro. Nós, juízes da Suprema Corte, nós garantimos a governabilidade, garantimos a soberania nacional, cujo conceito encarta, digamos assim, a honorabilidade do nosso país. Eu costumo dizer que, no exercício da função judicial, o que é bom para o Brasil é bom para nós. É assim que nós devemos compreender essas atuações necessárias diante das infrações que vieram a lume. E a análise econômica do direito, ela compreende que o país é um país que tem uma legislação eficiente, quanto mais for eficiente a aplicação das suas leis. E não só as leis, quanto mais esse país respeita os tratados internacionais. Eles fazem uma equivalência do respeito aos tratados internacionais ao respeito aos Stare decisis. Ou seja, um país que respeita os tratados internacionais no campo da persecução penal é um país que apresenta previsibilidade, segurança jurídica. Porque se as partes sabem aquilo que elas podem fazer e aquilo que elas não podem fazer, automaticamente, esses documentos transnacionais transmitem segurança jurídica daquilo que é possível e daquilo que não é possível. Mas sem prejuízo dessa eficiência no campo penal, e se aplica também no campo administrativo, nós temos aqui vários procuradores, vários membros do Ministério Público. A análise econômica do direito, ela prevê que os negócios jurídicos engendrados pelo Ministério Público diante, por exemplo, de um dano ambiental, através de um TAC, deve resultar num documento que traga, na sua essência, a razoabilidade daquilo que foi pactuado. O que é mais importante para o Ministério Público? Uma ação civil pública que chega à consumação dos séculos ou um TAC que seja razoável e permita a recuperação do dano ambiental? Então, vejam que interessante, a análise econômica do direito trabalha com a psicologia hedônica.
ela trabalha com a economia comportamental. Então, há um autor, inclusive, isso me fascinou muitíssimo, e tenho certeza que vai fasciná-los também, há um segmento da análise econômica do direito, da economia comportamental, que trata da justiça e da felicidade. Há o autor, Jonathan Mason, da Universidade de Harvard, que escreveu uma obra, Happiness and the Law, a justiça e a felicidade. E ele assenta que uma das melhores maneiras de resolver um conflito, porquanto otimiza o relacionamento social, é a autocomposição. Mas ele afirma, essa autocomposição só vai ser levada a efeito se as partes saírem desse momento de autocomposição com a sensação de justiça e com a sensação de felicidade. Hoje, pela manhã ainda, eu tive um encontro com professores da propriedade intelectual, quando tivemos a oportunidade de exatamente debatermos essas estratégias da análise econômica do direito na solução dos problemas da propriedade intelectual. Porque hoje a propriedade intelectual, ela, muito embora ela preconize a gestão coletiva, porque os autores individualmente não têm condições de controlar seus ganhos, e ela também preconiza a difusão das ideias. E a solução, e os meios consensuais de solução dos litígios nessa área também. Então, eu me recordo, como juiz da 9ª Vara Civil, que eu recebi um caso de uma ação possessória de força nova, que eu poderia expedir uma liminar e desalijar aquela pessoa que ocupava o imóvel. Só que eu participara, dias antes, de um encontro sobre a questão pastoral da terra na casa do cardeal, Dom Eugênio de Salles. E a metade da plateia era de juízes e a metade era de favelados. E os líderes das comunidades, no final do encontro, lavraram uma carta a 4 mãos, juízes e favelados, no sentido que os juízes deveriam verificar se no momento em que eles desalijam uma pessoa, se não há por trás dela uma família. E eu, então, como juiz da 9ª Vara Civil, realizei uma audiência nesse sentido, convoquei esse, digamos assim, homem, esse cidadão que molestava a posse, e convoquei a parte contrária, que era uma entidade bancária. E ele, no curso da audiência, disse que ainda não tinha uma família, então eu não desalijaria ninguém a não ser ele próprio, mas que ele precisava daquela moradia pelo menos meio-dia, porque ele se casaria no dia seguinte. E os advogados da entidade bancária lavraram um termo de acordo no qual concederam-no a possibilidade de ficar mais 4 meses no imóvel sem nada a pagar. Então, aquilo foi exatamente um exemplo claro e inequívoco de que aquele cidadão se despediu da justiça com a sensação de justiça e de felicidade. E assim também tem de ser no plano administrativo e hoje, notadamente, no plano penal, onde são lavrados os acordos para a delação premiada, em que a parte, evidentemente, ela só vai, digamos assim, denunciar tudo quanto sabe se houver uma compensação premial razoável. Pois bem, então, eu, na verdade, queria trazer aos senhores apenas essa questão para que seja objeto de especulação. Quer dizer, não só considerar o crime antecedente praticado, muito embora possa ter sido suprido por outros meios, o que não descaracteriza a lavagem de dinheiro. Em segundo lugar, trazer para a cultura penal, para essa nova criminologia, os institutos da análise econômica do direito. Então, a análise econômica do direito, hoje, ela assenta que o nível de criminalidade, a sensação de impunidade, ela diminui na medida em que as pessoas têm conhecimento de que a polícia está à disposição, tem meios de persecução,
O Ministério Público tem meios de persecução. Então, essa potencialidade de atuação dos órgãos públicos, digamos assim, desestimula a atuação criminal. É uma externalidade da análise econômica do direito penal. E, por fim, a análise econômica do direito penal, ela, digamos assim, sugere, como o próprio Código de Processo Civil anuncia, que a jurisprudência criminal, que regula a atividade humana num campo tão delicado como só ser o campo criminal, que ela seja íntegra, que ela seja estável, que ela seja coerente. E esse talvez seja um problema que nos aflige quando um tribunal se divide com uma jurisprudência tão diversa que necessita ser pacificada por um órgão maior. Então, odiernamente, como a juíza aqui também, o ideal é que os juízes criminais obedeçam à jurisprudência do Supremo, se a matéria for constitucional. Obedeçam à jurisprudência do STJ, se a matéria for infraconstitucional. Obedeça à jurisprudência do tribunal local, se não houver nenhuma decisão paradigmática, nem do Supremo e nem do Superior Tribunal de Justiça. E se efetivamente nada houver, que o juízo dê aso à sua criação judicial diante de um caso concreto. A justiça é muito difícil. Aqui, nós que atuamos, fazer justiça é muito difícil. Ninguém aqui é capaz de definir aquilo que é justo, mas todos nós sabemos aquilo que não é justo. Por negação, nós sabemos aquilo que não representa a justiça. E, para nosso desalento, nós vamos viver e lutar pela justiça e vamos chegar ao ocaso da nossa vida sem saber qual é o verdadeiro conceito de justiça. Kelsen, que estudou a justiça a vida inteira, escreveu o sonho de justiça, depois a ilusão da justiça, depois o império da justiça, e no ocaso da sua vida, antes da sua morte, escreveu o que é a justiça. Então, dizia ele, o importante não é saber o conceito, é não parar de perguntar. Porque por esse valor justiça, debruçaram-se as mentes mais iluminadas da humanidade, de Platão a Kant. No Vaticano há um afresco sobre a justiça em que Platão aponta para os céus e Aristóteles aponta para a terra. Mas mais importante do que tudo isso, é por esse valor justiça, morreu na cruz o Senhor das ideias e das palavras. Muito obrigado pela atenção com que me ouviram. Agradecemos ao excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux pela exposição. Muito bem, senhoras e senhores, neste momento damos por encerrados os trabalhos do dia. Convidamos a todos para o coquetel que está sendo servido no foyer do auditório, lembrando que iniciaremos os trabalhos de amanhã às 8h30 em ponto.